prof comentou no vídeo anterior sobre a Isla Ometepe. Então, como que foi a chegada até lá? O que chamou a atenção nesse primeiro momento que você teve lá? A Isla Ometepe, eu desci do ferry boat. Aí também tinha vários tuk-tuks. A isla, ela tem muito poucos carros, porque vejo que para a pessoa entrar de carro até ali, precisa passar com o ferry boat. Isso tem um preço, tem um custo. Então a maioria dos moradores tem tuk-tuk mesmo. E a maioria dos moradores pilota um tuk-tuk desse. Não é pilota que fala. Deve ser. Dirige, pilota um tuk-tuk desse. Todos os tours que eu fiz pela isla foi de tuk-tuk. Nessa altura, eu já tinha perdido o medo geral de tuk-tuk. E a isla é um tesouro cultural. Ela é ligada às antigas civilizações indígenas da Nicarágua. E uma curiosidade é que abriga petroglifos pré-colombianos, gravuras em pedra, utensílios que são desse período. Aí eu pude visitar 2 museus para conhecer um pouquinho desses achados arqueológicos. Isso é importante. A Isla Ometepe é um dos únicos lugares no mundo com esse tipo de formação. Ela é inteiramente vulcânica, ela é formada por 2 vulcões, que é o vulcão Madeiras e o vulcão Concepción. Agora, legal, gente, é que o Madeiras é um vulcão extinto, mas o vulcão Concepción é ativo. Acreditam? Então, todos os lugares que eu fui conhecer da isla, eu enxergava por um lado o Madeiras, por outro lado o Concepción. E é uma das coisas mais lindas que tem, porque eu já tinha escalado um vulcão, mas aquele vulcão que eu tinha escalado não era um vulcão ativo, ele só entrava em erupção de tempos em tempos, que foi no Equador. Que tem vídeo no canal. Tem vídeo no canal, isso. Mas esse vulcão, o Concepción, na Isla Ometepe, é um vulcão ativo e eu nunca tinha visto um vulcão ativo. Então quando a gente passava assim, eu na minha tuk-tuk passava, enxergava o Concepción, era uma imagem belíssima. Você tinha assim aquela névoa subindo, sabe? E é interessante porque antes de ir para lá, eu pensei, nossa, eu vou ter coragem de ir para uma ilha. A ilha é formada por 2 vulcões e um deles é ativo. Vou ter coragem. Então eu fui sem saber se eu teria coragem. E eu só decidi e tive a coragem quando eu cheguei lá, porque eu funciono muito assim. Se alguém faz, eu vejo, se essa pessoa fez, eu também posso fazer. E aí eu percebi que tem várias famílias que moram na isla. Dentro da isla tem 2 cidadezinhas de várias famílias que moram. Então, se eles têm coragem para morar lá, eu tenho coragem para visitar, passar alguns dias. E eu fui para passar 3 ou 4 dias e acabei me estendendo. Eu fiquei quase uma semana, porque eu pensei, nesse momento eu aproveito e tiro férias, vendo coisas belíssimas, né? Trabalhando, fazendo a captura de imagens, mas férias no sentido visual e aproveitando. Quando eu desci do ferry boat, eu chego na primeira cidadezinha ali da isla, que chama Moyogalpa. Então é uma mini cidade, mas ela tem ali a sua pracinha, a igreja principal, esses pontos turísticos que se vai visitar. E depois dessa semana na ilha, para onde que a prof foi? Para onde foi a próxima aventura da prof? Ainda na Isla Ometepe, é preciso destacar essa cidadezinha aonde eu cheguei primeiro, que chama Moyogalpa. Depois, em outro momento, eu fui a outra cidadezinha dentro da isla, chamada Altagracia. Nossa, então é uma ilha bem grande, né? Pra ter várias cidades. Eu tava... Depois vulcões. Na minha cabeça era uma ilha até mais enxuta, assim. Em Moyogalpa, eu fiquei hospedada num hotel, num estilo colonial, chama Hotel Casa Moreno. E fui muito bem recebida, muito bem acolhida nesse hotel. Próximo de tudo, também
supermercados, restaurante que eu podia me alimentar e outros serviços importantes ali da cidade. Em Moyogalpa é importante mencionar os tuk-tuks, porque eu filmei um momento assim, um local de estacionamento de tuk-tuk, né? Um triciclo motorizado e funciona como uma espécie de mototáxi. É muito utilizado por lá para transportar pessoas pela ilha e também em toda a Nicarágua. A partir de Moyogalpa eu fiz um tour. Eu tirei um dia para fazer um tour e nesse tour o primeiro lugar que eu fui visitar chama Ojo de Agua, que é uma piscina natural de águas minerais, cercada pela natureza, um lugar assim maravilhoso para relaxar. E o interessante é que essa piscina natural, ela recebe a água que vem da nascente de um dos vulcões. Então é uma experiência fantástica, porque você enxerga o vulcão, você entra nas piscinas e passei uns minutos aí, umas horinhas bem interessantes nesse Ojo de Agua. Nessa aventura desse um dia, em minha tuk-tuk, passamos também por uma das praias chamada Punta Jesus Maria. É uma faixa de areia, a gente anda por essa faixa de areia que avança sobre uma espécie de lago maravilhoso. É o lugar mais lindo que eu já conheci. É um lugar que sonho voltar. E sugiro, vale a pena. Se tiverem oportunidade, visitem Isla Ometepe. Fabuloso. E continuando nesse tour, como é que foi essas aventuras? Você passou por vários lugares, o que te chamou a atenção? O que foi um lugar assim que você olhou e pensou, nossa, que bacana, que interessante, quero voltar aqui um dia? Passei por lugares incríveis. Um mais deslumbrante que outro. Além da cidade de Moyogalpa, que a prof comentou, tem algumas outras pequenas cidades que a prof conseguiu visitar nesses dias estando lá? Sim, nessa ilha tem uma outra cidadezinha chamada Altagracia. E tirei um dia também para visitar Altagracia. Fui com um daqueles transportes locais, que é aqueles ônibusinhos americanos antigos. Foi uma aventura também, porque eu tive que me adaptar aos horários. Esse ônibus, peguei bem o horário de fervo, parecia metrô de São Paulo, lotado, e visitei um museu em Altagracia, onde eu vi ali petroglifos antigos. Visitei um museu de artefatos pré-colombianos e também uma igreja do período colonial ali da Nicarágua, aonde também constam alguns artefatos pré-colombianos. Para esse vídeo 2, acho que fechamos então. Isso. Né? Esse roteiro tá bacana. E agora, o próximo vídeo, uma aventura incrível. Nós vamos conhecer um museu que fica dentro de uma espécie de fazenda, que é um museu privado, o Museu del Ceibo, que guarda riquezas, preciosidades do período pré-colonial.